Boa noite. Bem-vindos ao Girassol Jornal. Começamos com olhos sobre os números negativos resultantes da dinâmica diária do trânsito em Luanda. Contas que se resumem no quanto se morre nas estradas da capital por negligência, descuido e falta de prudência. As estatísticas vão além do que se pode imaginar. As imagens são de um vídeo amador. Elas mostram uma mulher deitada no chão, recebendo o socorro de uma ambulância. 1 hora depois de ter sido atropelada por uma viatura desgovernada que embateu em 8 carros estacionados e 2 motorizadas. Coitada da senhora, saiu bem em casa, agora está no hospital. O senhor estava vindo da rua de cima e vinha adormecer. Se ele tivesse a vir com muita velocidade, acredito que a senhora que também foi atropelada, passado por cima, deveria ter sangue. Então, ele vinha nas calmas com a sua chefe e pancando nos carros e na moto estavam aqui paradas. Os acidentes de viação estão entre as principais causas de morte no mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que, em média, 1.350.000 vidas são perdidas anualmente nas estradas e a maioria dos óbitos são de peões, ciclistas e motociclistas. São milésimos de segundos de distração que podem causar danos e, muitas vezes, perdas irreparáveis. Sobretudo, quando a atenção de quem conduz é descartada. Como em todo sítio, há alguns com prudência e há outros também sem prudência nenhuma. Mas eu tenho tido todo o cuidado possível. Aquilo que aprendi na escola tenho posto em prática, uma vez que também que nem sempre encontramos qualidades também no trabalho, mas procuramos sempre fazer o nosso melhor. Realmente aqui os acidentes de motocicleta é muitos acidentes, mas realmente alguns têm prudência. Muitos deles acontece o seguinte: quando estão a assaltar a estrada, vêm com muita velocidade, então o motoqueiro vem sempre no meio, então normalmente acontece bater. Quem não teme pela própria vida arrisca-se a atravessar embaixo da pedonal. Às vezes, girar na ponte dá um pouquinho de trabalho, mano. A estrada de Catete é um dos pontos onde constantemente ocorrem acidentes. Aqui, os atropelamentos também são frequentes, principalmente porque os pedestres insistem em fazer a travessia fora das pedonais. E do outro lado está o excesso de velocidade. Já fiquei aqui quase 3 horas de tempo sem saber o que aconteceu. Quando eu cheguei aqui por baixo da pedonal, encontrei era um jovem, foi atropelado. As estatísticas da Polícia Nacional dão conta do registro de 18 a 20 acidentes de viação diários no país, com taxas de mortalidade a variar entre 5 e 10 mortes por dia. Um quadro que motivou a aprovação do Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária 2023-2027. As Nações Unidas adotaram medidas para melhorar a segurança nas estradas. A meta é evitar 50% dos acidentes com mortes e ferimentos até 2030. Conhece agora outros destaques do jornal que passam hoje pelo estado de conservação da Estrada Nacional 240. Também hoje o acordo assinado entre Angola e Portugal com vantagens viradas para a implementação do Sistema Nacional de Bilhética. Detalhes sobre as mais extensas comunidades de refugiados que vivem em Luanda. Modo de vida, sentimento de segurança também. E o funcionamento do Hospital Materno-Infantil Azancote de Menezes e a nota dos parlamentares que visitaram hoje a instituição. Novos acertos entre Angola e a RDC no domínio da exploração de petróleo. O AMBO acolhe a feira centrada na geração de emprego e proteção do meio ambiente. Na reportagem a seguir mostramos um pouco do estado de conservação da Estrada Nacional 240 que liga a capital ao centro-sul do país. Uma via que, fruto dos constantes acidentes, ganhou o apelido de Caminho da Morte. O repórter Simão Pedro percorreu alguns dos troços mais críticos desta via. Quem percorre o interior de Angola para o comércio, turismo e outros serviços sabe do que falamos. Hoje,
Vamos mostrar um pouco da realidade da estrada número 240 na província do Kwanza Sul. Uma via que nunca esteve boa, segundo populares. A mesma tende a degradar-se ainda mais por falta de manutenção. No troço Luanda-Sumbe, constatamos a intervenção de homens e máquinas, fato que é satisfatório para os utentes. Na via que liga o Sumbe a Gabela, apesar dos obstáculos, os automobilistas conseguem contornar. A estrada da Gabela ao Ebo tem de ser revista, como diz o automobilista Soma Neto. A semana passada já tivemos um acidente desse gênero, é falta de sinalização. Ele nunca frequentou essa área e aconteceu o acidente por quê? Porque não sabia se estava a aproximar 10%. Não sabia. Então nós pedimos encarecidamente à nossa administração para que sinalizassem essa nossa área, porque é a área mais perigosa. E só tem acontecido com as pessoas que nunca frequentaram essa via. Lembramos que a Estrada Nacional número 240 ganhou o apelido de Caminho da Morte, pelo número frequente de acidentes. Recentemente, houve um episódio que fez 15 vítimas mortais, deixando 12 feridos. Aqui, ainda há vestígios. Em média anual, aqui no Morro do Bango, acontece mais de 15 acidentes, perfazendo também, em média, mais de 40 vítimas mortais. Fato este que preocupa a população local e não só. No município do Ebo, o administrador comunal Francisco da Cunha aponta a imprudência por parte dos automobilistas como um dos fatores nos elevados acidentes neste local. A estrada está em condições. O que temos estado a verificar é negligência por parte dos condutores por desrespeitarem os sinais de trânsito e principalmente o Morro do Bango tem uma inclinação de 10% e muitos dos nossos condutores não têm tido este cuidado de descerem esta montanha com as próprias mudanças que devem descer. Já o condutor Estevão de Souza descarta a culpa, apontando a vandalização dos sinalizadores nas estradas. Muitas das vezes a falta de sinalização no Morro do Bango, sobretudo, porque alguns dos cidadãos também, que não ajudam mesmo, têm tirado as próprias chapas de sinalização, retiram aquilo para fazer materiais da agricultura, enxada e catana e acabam por deixar a estrada sem sinalização. A senhora Madalena Paulino afirma que os tempos mudaram. Mas a outra coisa, não sei se é o tempo também, conforme está escrito na Bíblia, ou é como. Até isso é uma coisa admirável, que não estamos conseguindo mesmo determinar o que se passa nessa estrada. A estrada está boa. Antes, quando a estrada não estava boa, é porque a estrada não está boa. Mas agora o governo já fez a estrada, já está boa. Os acidentes dão demais. Não sei se é excesso de velocidade. Estradas na província do Kwanza Sul precisam de mais ações de manutenção. Um acordo de cooperação foi hoje assinado entre Angola e Portugal no domínio dos transportes. Trata-se de um instrumento fundamental para o setor, com vantagens particularmente direcionadas à aplicação do Sistema Nacional de Bilhética. A mobilidade rodoviária, que em dias de atividade laboral registra intenso congestionamento no trânsito automóvel, para alguns munícipes de Luanda, deve-se sobretudo por causa da inoperância de algumas vias secundárias e terciárias. Os cidadãos, que foram unânimes nas opiniões, consideram estratégicas estas vias para a redução dos engarrafamentos nas principais avenidas de Luanda. Neste contexto, se o governo, por exemplo, procurar um tipo de mecanismo de reparar todas as vias na qual dão acesso a determinadas zonas em que vai haver possibilidade de ultrapassar esse tipo de situação. Existem obras que começaram e não terminaram. Acho que isso mudaria consideravelmente a mobilidade rodoviária na nossa cidade. Entretanto, hoje a Empresa Nacional de Bilhética Integrada assinou 2 protocolos de cooperação com as empresas portuguesas de transportes metropolitanos de Lisboa e transportes intermodais do Porto. Os 2 protocolos assinados hoje, que salvaguardam a questão ambiental, visa sobretudo devolver a mobilidade urbana em Luanda. Uma questão em que o Ministério dos Transportes pretende atingir melhorias significativas a curto, médio e longo prazo. Fundamentalmente também elevar aqui a nossa capacidade
interna em termos de conhecimento relativamente à implementação de soluções que vão de encontro à resolução da problemática da mobilidade a nível de Luanda. Isto, para além de trazer ganhos e eficiência operacional, também traz ganhos ambientais. Portanto, esse caminho queremos fazer. Nós vamos ter aqui a possibilidade de fazer muitas trocas de experiência, temos a possibilidade da cooperação e temos a possibilidade de começar a transferir tecnologia, falarmos sobre tecnologia, enquanto nós trazemos o facto de já termos feito parte deste percurso e, portanto, a ENBI não vai ter que fazer exatamente o mesmo percurso, cometer as mesmas dificuldades que nós tivemos, porque nós podemos ajudar nessa perspectiva. O transporte individual, como é sabido, ainda traz bastantes problemas do ponto de vista ambiental e, portanto, temos aqui um trabalho diário de cativar pessoas a aderir à utilização do transporte público. Um dos objetivos dos protocolos assinados está igualmente centrado na qualidade e eficiência dos transportes de passageiros em Angola, sendo ainda que está prevista para esse ano a implementação dos passes sociais. Estamos, no fundo, a procurar melhorar a qualidade daquilo que são os nossos transportes em Angola, procurar melhorar a eficiência e melhor servir os passageiros e todos os utentes dos transportes em Angola. É um caminho novo, ela sinaliza, no fundo, o início de duas cooperações entre duas instituições que têm uma larga experiência. Acreditamos que será ainda este ano, porque, como disse, 2 instrumentos que estavam em falta, que é o regulamento, onde constam as regras de acesso e uso dos passes, e o regulamento aplicado às operadoras. Portanto, estes 2 instrumentos já foram publicados pelos 2 ministros dos Transportes e das Finanças e também já foi publicado em Diário da República. Uma delegação parlamentar da Assembleia Nacional visitou hoje o Hospital Materno-Infantil Azancó de Menezes, uma das mais recentes unidades hospitalares que o país ganhou. A jornada dos deputados resumiu-se em constatar as condições de funcionamento do hospital. Diariamente nascem cerca de 70 a 80 crianças no Hospital Materno-Infantil Azancó de Menezes. Desse número, 40 são cesarianas. Em um ano de funcionamento, o hospital registrou mais de 10 mil nascimentos, situação que preocupa a direção do hospital. Nós temos uma alta taxa de natalidade em África. Nós somos o segundo país com o maior número de nascidos em África. Portanto, por isso é que os nossos hospitais maternos ainda são insuficientes para suportar a demanda. Os deputados da 6ª Comissão da Assembleia Nacional foram constatar o nível de organização e dificuldades deste hospital de nível terciário. O número de trabalhadores poderá crescer para perto de 1.800 funcionários, com o ingresso de mais de 600 trabalhadores ainda este ano. O quadro do pessoal previsto no seu estatuto é de cerca de 1.800 profissionais. Com o incremento desses 600, só nos vão faltar cerca de 30%. Portanto, habitualmente o incremento é gradual, previa-se um incremento até 2025 de 20% ao ano, mas já vamos ultrapassar estas métricas, fruto do concurso público de 2022, e vale a pena aqui recordar que este não é um novo concurso, é o concurso de 2022 que foi feito através da ENAP. Vamos receber mais profissionais, vamos receber cerca de 600 novos trabalhadores. Isso vai ser muito bom, porque teremos um número elevado de médicos e nós poderemos dar início, então, o nosso ano letivo para a formação de novos especialistas nas mais diversas áreas do hospital. Entre os problemas apresentados aos deputados da 6ª Comissão está a falta de transportes para pacientes que se dirigem para esta unidade hospitalar. Esta situação poderá vir a ser resolvida nos próximos tempos, segundo fez saber a Ministra da Saúde. No âmbito da nossa colaboração institucional, já estamos a trabalhar com a administração local, com o governo provincial de Luanda e com o Ministério dos Transportes para ver se os autocarros da Tecul ou da Macon começam a fazer também um trajeto que passa aqui pelas imediações do hospital. Pelas constatações feitas, o hospital está a cumprir a sua grande missão para a qual foi criada, que é colocar no centro das preocupações da saúde
a mulher e a criança como prioridade estratégica. Até o dia 1 de junho, o hospital atendeu mais de 20 mil pacientes nas consultas externas, 30 mil no banco de urgência e realizou mais de 7 mil cirurgias. Mergulhamos agora no calor do mês da criança, em Viana, mais propriamente no quilómetro 30. Descobrimos uma surpresa agradável, daquelas que fazem parte de um conjunto de iniciativas importantes para o acolhimento e garantia da segurança e proteção que a criança merece. Acompanhe a reportagem do Paulo Mateus. As crianças carentes, os filhos de vendedeiras e alguns jovens que têm se beneficiado dos serviços da cozinha comunitária Sabores do quilómetro 30 falam do que têm recebido diariamente. Vim aprender, estudar e brincar. Me dão papa, sopa. Para nós que vendemos, não é só eu, somos muito. E aqui enche mesmo, fica cheio. Venham muitas mamãs, muitos papás, mesmo os que não vendem, aparecem. E qualquer pessoa, para comer mesmo. Quando a pessoa está vindo com o bico, quando está vindo à praça, às vezes não comeu nada, mas quando entra no mercado, se não vendeu também nos princípios, vai cair sempre aqui. Esse já dá um princípio das lombrigas que incomodam. E os encarregados de educação que vendem aqui no mercado do quilómetro 30 afirmam que a iniciativa chegou numa boa altura porque têm enfrentado várias dificuldades com as crianças. É mais fácil para nós que vendemos aqui no mercado do 30, então esta cozinha trouxe muito benefício, principalmente para as nossas crianças, então nos fica mais fácil nós chegarmos de manhã e entregamos as crianças e nas professoras e também, além disso, as crianças de ruas e venham almoçar aqui. Então o nosso mercado do 30 melhorou muito, que não só seja por aqui, então, por outro lado, porque zungando com a criança nas costas é muito prejuízo. Estava pensando que estavam a pedir valor, afinal não é gratuito. Ontem peguei no documento, vim aqui apresentar aqui na senhora que recebe os documentos. Estamos a agradecer muito, até mais outros pais que não têm ainda esse conhecimento. Agradecer a que todos podiam trazer os filhos dele cá também para ser cuidado para as mamães que estão aqui a cuidar dos nossos filhos. Os colaboradores voluntários da cozinha comunitária explicam que abraçaram o projeto por ser uma causa nobre. Aceitei por quê? Porque sempre gostei de trabalhar com crianças. E porque vim aqui e vi que as crianças, tem crianças que não têm possibilidade de ir para a escola e não sabem nem escrever o seu nome, não conhecem nem as vogais, nem as consoantes. Então me senti movida a poder ajudar essas crianças, pelo menos a aprenderem a ler e a escrever. Sinto muito feliz, porque eu gosto de trabalhar. Fizemos sopa de batata e sopa de feijão. Nós por dia atendemos 260 a 200 tigelas. E a coordenadora adjunta do projeto criado pela OMA em janeiro deste ano avança os motivos da criação. Que muitas zungueiras, muitas vendedoras do mercado tenham passado alguma dificuldade. Isso quando as vendedoras vêm para o mercado com os bebês nas costas, na zunga, às vezes para adquirir os produtos têm que subir nos carros e acabam por sofrer as crianças. Então a OMA criou essa iniciativa com esse projeto da cozinha comunitária. E não só cozinha comunitária, também creche comunitária. Isabel Kimbangula disse que o espaço ficou pequeno devido ao número de crianças. Estamos a fazer um levantamento das crianças que não têm registro, até porque os pais também chegamos à conclusão que nem os pais têm. Estamos a fazer esse levantamento, esse cadastramento para posterior trazermos aqui o registro para poder registrar mesmo as crianças. Queremos ampliar o espaço devido à demanda. Localizado no distrito urbano da Baía, no município de Viana, o mercado do quilómetro 30 tem mais de 4 mil vendedores. Já de volta outra vez, boa noite. O Ministério da Economia e Planeamento promete criar uma base legal de apoio às startups. Startups que tornaram-se hoje pelo mundo soluções estratégicas de garantia de emprego. Um outro desafio alinhado pelo setor tem a ver com a criação de plataformas de certificação eletrónica. Cerca de 80% das startups em Angola morrem por falta de apoio financeiro ou institucional. A informação é do secretário de Estado para a Economia, que dá conta de que o governo já trabalha na elaboração de uma base legal para a melhoria do atual ecossistema das startups no país. Nós, angolanos, temos uma capacidade muito
muito rápida de inovação, de criação, mas não conseguimos nos manter no mercado em termos de startups. O rácio de insucesso é de 80%. Quer dizer que de 5 startups que tentam arrancar, só um consegue ter sucesso, né? Isto resultado da falta de alguma capacitação, de algum treinamento, e por isso cai em boa hora, vem em momento certo, este protocolo que o INAPEM assinou com o IFC. Ivan dos Santos entende que a criação desta base legal tem apoio das instituições internacionais, a fim de dar abertura ao mercado mundial. Além do IFC, temos também apoio nesse processo das startups, do quadro legal, o PNUD e o próprio AFD, né? E só para citar, ou seja, que estes órgãos estão também neste desafio com o governo de Angola, de modo que possamos ter este quadro legal mais abrangente, mais inclusivo, que possa dar abertura para as nossas startups poderem até se internacionalizar. Ainda no briefing econômico, o Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas lançou a plataforma para o processo de certificação eletrônica de empresas, que até agora já permitiu certificar mais de 60 empresas. Relativamente aos números de empresas certificadas até a data, temos já um registro de 63 pedidos de emissão de certificados através da plataforma, e aqui importa realçar que a plataforma foi lançada há menos de um mês. Portanto, foi lançada a 25 de maio de forma oficial, cá em Luanda, e de lá para cá já temos estado a registrar então este fluxo em termos de pedidos de emissão de certificados. No mês de maio, o INAPEM fez o lançamento desta plataforma, que é a plataforma de certificação eletrónica para as empresas, que visou substituir o procedimento existente no passado, que era a emissão do documento apenas em Luanda e de modo presencial, né? Esta inovação vem no sentido de responder a muitas inquietações dos nossos empresários, principalmente aqueles que não têm a sua localização ou a sua base empresarial cá em Luanda, né? Estamos a falar das outras províncias, né? Tinham essa dificuldade. A plataforma de certificação eletrônica de empresas teve o financiamento do PNUD no quadro dos protocolos assinados com o INAPEM. Assinala-se hoje o Dia Mundial dos Refugiados, que este ano é celebrado sob o lema Esperança longe de casa. Pelo mundo, são mais de 100 milhões de pessoas que vivem em países abalados por conflitos. Na mensagem dirigida hoje aos refugiados, o secretário-geral das Nações Unidas sublinhou a necessidade de se dar maior apoio à população refugiada no mundo. Mais de 110 milhões de pessoas vivem atualmente em situação de deslocamento ou exílio forçado, anunciou a ONU, que considera um número recorde uma situação contra o Estado do mundo. A guerra na Ucrânia, o aumento dos refugiados no Afeganistão e os combates no Sudão elevaram os números de maneira dramática nos últimos meses, destaca o relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur. Desde o fim de 2021, a quantidade de pessoas em situação de deslocamento forçado, dentro ou fora de seus países, aumentou em 19,1 milhões, o avanço mais expressivo desde que a agência da ONU começou a publicar os balanços em 1975. Entretanto, os apelos da agência da ONU para enviar ajuda aos deslocados internos no Sudão conseguiram arrecadar apenas 16% dos fundos esperados. As doações para ajudar os países que acolheram os refugiados registraram apenas 13% da quantia necessária. Quase 470 mil pessoas fugiram do país africano desde o início dos combates entre a junta militar no poder e os grupos paramilitares em meados de abril, e 1,4 milhão de sudaneses se tornaram deslocados internos. As Nações Unidas marcam o Dia Mundial dos Refugiados neste 20 de junho. Em mensagem para a data, o secretário-geral da ONU, António Guterres, ressalta que mais de 100 milhões de pessoas que vivem em países abalados por conflitos, perseguições, fome e caos climático foram forçadas a fugir de suas casas.
and support refugees and our obligation to open more avenues of lembra-nos o nosso support. dever de proteger e apoiar os refugiados e a obrigação de criar novos apoios. Isto inclui soluções para realojar refugiados e ajudá-los a reconstruir as suas vidas com dignidade. Precisamos de maior apoio internacional aos países anfitriões, como prevê o Pacto Global para Refugiados, para aumentar o acesso à educação de qualidade, trabalho digno, assistência médica e alojamento e a proteção social. E precisamos de uma política muito forte para fazer paz, para que os refugiados possam retornar com segurança às suas casas. So refugees can return safely to their homes. Os países que mais receberam refugiados em 2022 foram Turquia, com 3,6 milhões, Irão, com 3,4 milhões, Colômbia, com 2,5 milhões, Alemanha, com 2,1 milhões e Paquistão, com 1,7 milhão. Sugerimos na reportagem a seguir detalhes sobre as mais extensas comunidades de refugiados que vivem em Luanda. A nossa equipa procurou saber mais sobre o modo de vida, o dia-a-dia desses cidadãos acolhidos pelo nosso país. Lembrar que em Angola a comunidade que lidera em termos de refugiados é a da RDC. A população mundial de refugiados atingiu um nível recorde. A cada minuto, 24 pessoas deixam tudo para fugir da guerra, da perseguição e da pobreza. Cerca de 1 milhão de pessoas em todo o mundo solicitam asilo a cada ano que passa. Segundo as Nações Unidas, existem quase 30 milhões de refugiados, mais da metade com menos de 18 anos. Há 18 anos, Jallo Hassan foi obrigado a deixar a Côte d'Ivoire para se refugiar em Angola. Entrou aqui em 2005. Pessoal ali, guerra de conflito étnico, tribalismo, essa que me fazia fugir do meu país. Ainda na década de 90, esta senhora partiu para a República Democrática do Congo, saindo do Ruanda, para fugir dos conflitos internos. Mas foi aqui em Angola onde encontrou paz para si e a sua família. Aqui na Angola, eu entro aqui de 97, na condição mesmo de refugiada. Deixou o Ruanda sobre problemas de guerra, já agora fugindo no Congo entrou mais aqui na Angola. Dados do Acnur indicam que as populações da Guiné-Conakry e RDC constituem as principais comunidades de refugiados em território nacional. Quando estamos falando da estatística, 56 mil pessoas de interesse, 26 mil refugiados, podemos dizer que a maioria são da República Democrática do Congo e em Luanda Norte temos 100% dos refugiados que são também originários da República Democrática do Congo. Neste 20 de junho, o Papa Francisco considera ser uma ocasião para lembrar e respeitar a força, resiliência e coragem dos refugiados. A Comissão Episcopal para as Migrações em Angola e São Tomé e Príncipe admite que, apesar das dificuldades, os refugiados no país são bem acolhidos. Tem questões burocráticas e documentos que ainda falta crescer, que ainda como governo, como Estado, precisamos melhorar. Mas acredito que há o ponto de partida de acolhimento do próprio angolano acolher o estrangeiro. Há dificuldades um pouco, porém ainda sentimos que a acolhida africana é bastante persistente e insistente nesse país. O acesso à documentação é a grande preocupação dos refugiados. Esta comunidade garante também que tem capacidade para contribuir para o desenvolvimento econômico de Angola. Graças a Deus estamos aqui num país, Angola, que ama as pessoas, que ama estrangeiros. Nós agradecemos muito os angolanos, porque se nós estamos aqui hoje como refugiados é graças a eles. Nós também queremos, porque não é porque nós somos refugiados não temos nada para fazer. Nós também temos nossa contribuição, porque alguém que está no país, alguém que está dentro de um país mais de 15 anos, mais de 20 anos, aquele país é deles. É por isso que nós também queremos mesmo contribuir para o desenvolvimento do país. Nós não queremos só receber, nós queremos também entregar. É por isso que queremos mesmo documento. Quando nós temos documento, nós também temos muitas coisas a fazer para o desenvolvimento do país. Precisa de trabalhar numa empresa. Você é licenciado, é doutor, tem capacidade de trabalhar. Por falta de uma boa documentação, não vai poder trabalhar. O que causa mesmo os transtornos para nós é a documentação
documentação. Segundo o Acnur, 57% dos refugiados no mundo vêm de países como a Síria, Afeganistão e Sudão do Sul. Falamos agora de exploração de petróleo e novos acertos feitos entre Angola e a RDC. Os dois países acordaram repartir os fundos resultantes da exploração das bacias do Baixo Congo, num processo que conta com o apoio da Chevron. As delegações de Angola e da República Democrática do Congo estão em Luanda para dar sequência às conversações sobre o aproveitamento conjunto de recursos financeiros na bacia inferior do Congo. Angola e RDC chegaram a um acordo de pesquisa e produção conjunta de hidrocarbonetos na zona marítima de interesse comum. E o que chegamos agora a um acordo é que vamos trabalhar na proposta do contrato de partilha de produção, que será negociado entre os dois países e a Chevron, que será o operador da concessão da zona de interesse comum. O processo de pesquisa e produção será financiado pela Chevron e o lucro será dividido em 50% entre os dois países. Na prática, quem acaba por investir é o grupo investidor, que é liderado pela Chevron. Ele existe. O que vai acontecer é que esta partilha, em termos de direitos fiscais, em termos de petróleo e lucro, vai ser repartido em 50% para os dois Estados. Da parte da RDC, diz que é chegado o momento da finalização deste processo, que já dura anos. Este projeto já existe há 16 anos. Estamos aqui para finalizar a implementação, os acordos para a implementação da exploração e produção no quadro da ZIC. O objetivo é que o contrato de produção, de partilha e produção, possa ser avaliado, a fim que possamos iniciar os trabalhos de produção e exploração. As conversações para o aproveitamento conjunto dos recursos petrolíferos na zona de interesse comum entre Angola e República Democrática do Congo também vão servir para criar mecanismos para o combate ao contrabando de combustíveis. Também estamos aqui para uma segunda questão, o aprovisionamento de produtos entre as empresas Sonangol Cobio, a Sonangol e a Sonahidroc, para o mecanismo de fornecimentos de produto. Tem por objetivo alcançar níveis que vão permitir a luta contra a fraude ou o tráfico de combustível entre os dois países. O que nós pensamos é que esta negociação vai permitir que, de forma mais correta e dentro de trâmites legais, os nossos produtos possam circular de um país para o outro e com preços aceitáveis para as duas partes. É o que nós esperamos. O grupo técnico criado pelos ministérios que velam pelos hidrocarbonetos de Angola e RDC tem analisado aspectos ligados à pesquisa e produção conjunta no âmbito do protocolo de cooperação entre os dois países, rubricado em 2003. Wambo. Iniciativas que fazem a diferença no domínio da preservação do ambiente. Em destaque. Países vizinhos do Sudão aconselhados a manter fronteiras abertas. O assunto está em destaque no Compacto Internacional. Acompanha o desenvolvimento com a Janete Meio-Dia. Janete, boa noite. Boa noite, Quina Santos. Boa noite, Simeão Mundula. Assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. O conselho foi dado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que pediu aos países vizinhos do Sudão para que mantenham as suas fronteiras abertas. O responsável da instituição, Filipe Grande, afirmou que entende a preocupação dos países com a sua segurança, mas lembrou que quem foge do Sudão tenta salvar a sua vida. Filipe Grande avançou também que mais de 500 mil pessoas fugiram do Sudão à procura de refúgio e mais de 2 milhões de pessoas internamente no Sudão estão deslocadas. Confira a seguir outras notas internacionais. Pais e encarregados de educação no Uganda estão a fazer entregas de amostras de DNA para a identificação das vítimas do ataque a uma escola no oeste do país. Considerado um dos piores massacres no Uganda nos últimos tempos, o ataque causou a morte de 42 pessoas. O comandante da polícia de Mpondwe disse que o processo de recolha de amostras de DNA é necessário, porque muitas vítimas foram queimadas e precisam ser identificadas para que tenham um funeral condigno. Na última sexta-feira, um dormitório para meninos numa escola
escola foi queimado, enquanto no outro dormitório, meninas foram golpeadas com facas e facões. No ataque, pelo menos 6 pessoas foram sequestradas pelos agressores, alegadamente com ligações ao Estado Islâmico. Na Grécia, os supostos contrabandistas de dezenas de migrantes que se afogaram em consequência do naufrágio no mar Mediterrâneo chegaram à casa do Tribunal de Kamalata. Os alegados contrabandistas deverão ser acusados de homicídio culposo. O naufrágio, que aconteceu na semana passada, causou a morte de 81 pessoas. O barco, que naufragou com centenas de pessoas a bordo, partiu da Líbia com rumo à Itália. Até o momento, foram contabilizadas 104 pessoas sobreviventes. A Agência da Organização das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos alertou hoje em Beirute, capital do Líbano, que a organização deixará de ter meios para manter os níveis de ajuda à comunidade palestiniana a partir de setembro. No entanto, isso pode ser evitado caso a organização receba mais financiamento, numa altura em que a agência precisa de cerca de 300 milhões de dólares para as suas ações até o final do ano. O alerta foi dado pelo comissário-geral da agência, Filipe Lazzarini, que afirmou que está em causa a incapacidade da instituição de manter mais de 100 crianças na escola, de prestar cuidados primários a mais de 200 milhões de pessoas ou mesmo de prestar ajuda humanitária. A Comissão Europeia propôs hoje uma reserva de 50 mil milhões de euros de apoio à recuperação da Ucrânia, 15 mil milhões de euros para a gestão das migrações e 10 mil milhões para investimentos verdes e tecnológicos. Os valores constam das prioridades do Executivo Comunitário na proposta de orçamento da União Europeia a longo prazo, até 2027, e foram apresentados pela Presidente da instituição, Ursula von der Leyen. A responsável mencionou também a necessidade de se reforçar a gestão das fronteiras externas e divulgou um total de 15 mil milhões de euros, orçamento adicional para os refugiados sírios na Síria, no Líbano, na Jordânia e na Turquia. Por hoje é tudo. Boa noite aos dois. Boa continuação. Muito obrigada, Janete. Estamos juntos. E Angola e França trocam experiências no domínio cultural. Os dois países pretendem trabalhar juntos em matéria de gestão e preservação de patrimónios materiais e imateriais. Adaptar o patrimônio cultural à transformação digital, à distribuição e consumo de conteúdos culturais, à riqueza de conhecimentos e competências tradicionais das várias regiões para o desenvolvimento das instituições culturais foram os assuntos que dominaram a troca de experiência entre angolanos e franceses, responsáveis das instituições do setor da cultura dos dois países. É importante que haja pesquisas no domínio de história, no domínio de antropologia, no caso do Museu de Antropologia onde eu funciono, para justamente sustentar maior leque de informações ao serviço das nossas comunidades. Nós sentimos uma carência enorme do ponto de vista do conteúdo antropológico histórico, porque as fichas existentes têm conteúdos museográficos bastante limitados. No que concerne ao Departamento de Arquivística e Arquivo Oral, que este é o fundamental, portanto é o cerne, que contém mais de 1000 trabalhos, obras catalogadas, trabalhos avulsos, códices. Portanto, temos uma secção de códices. Estamos aqui a ter um problema de terminologia. Estamos a falar do patrimônio imaterial, falando de audiovisual, mas depois falamos do patrimônio cultural imaterial. Então, não são duas coisas que têm o mesmo gênero. Relativamente aos primeiros encontros que decorreram em Versalhes e Paris, a França foi o país anfitrião e os objetivos foram pensados e dirigidos aos diretores de museus angolanos convidados pelo governo francês. Votos para que esses encontros possam abrir novas as portas a uma dinâmica geradora de mais partilha de saberes, de mais entendimento entre os nossos dois países, por forma a fortalecer os laços culturais que nos unem e a fazer da cultura uma alavanca mútua de desenvolvimento para o futuro. Para Angola, essa troca de experiência serve como um aprendizado, uma vez que está a dar os primeiros passos para a digitalização no domínio da preservação do patrimônio cultural.
é um conjunto de ações que foram desenhadas no âmbito dessa cooperação. Portanto, Angola tem muito a ganhar com estas iniciativas porque interage com pessoas com uma larga experiência no domínio da preservação e do património cultural, muito mais agora que estamos a caminhar para a digitalização.